Olá, meu querido ouvinte. Como você está se sentindo neste momento? Onde você se encontra agora? Talvez esteja em sua cama, com as luzes já apagadas, ou talvez numa poltrona confortável, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Que horas são para você? Não importa se é noite ou dia. O universo não conhece essas distinções humanas. Ele simplesmente existe, em toda a sua vastidão silenciosa e misteriosa. Respire fundo comigo. Sinta o ar entrando suavemente em seus pulmões, preenchendo seu peito com calma e serenidade. Agora feche os olhos por um instante e imagine que você está flutuando gentilmente no espaço, cercado por um manto de estrelas que piscam como pequenas lanternas na escuridão infinita. Você está seguro aqui, suspenso entre os mundos, pronto para uma jornada através de um dos mistérios mais profundos do cosmos. Esta noite, quero compartilhar com você uma história sobre limites. Não os limites que nós mesmos criamos em nossas vidas, mas os limites fundamentais do universo. Vamos explorar juntos um conceito que desafia nossa compreensão mais básica da realidade: o horizonte de eventos de um buraco negro. Você já pensou no que significa um limite absoluto? Um ponto além do qual não há retorno, não há escape, não há segunda chance? Na vida cotidiana, raramente encontramos algo tão definitivo. Mesmo nossas decisões mais importantes, por mais irreversíveis que pareçam, ainda deixam espaço para adaptação, para crescimento, para mudança. Mas o que estamos prestes a descobrir é diferente. É um limite estabelecido pelas próprias leis da física, gravado na estrutura do espaço e do tempo. Imagine, se quiser, que você está segurando uma pedra pequena na mão. Você pode sentir seu peso, sua textura áspera, sua temperatura fria. Agora, imagine jogá-la para cima. Ela sobe, desacelera contra a gravidade da Terra, para por um instante suspenso no ar, e então retorna às suas mãos. É uma dança familiar entre a energia e a gravidade, uma coreografia que conhecemos desde a infância. Mas e se essa pedra fosse jogada em direção a algo muito mais massivo que a Terra? E se fosse em direção a um objeto tão denso, tão gravitacionalmente poderoso, que nem mesmo a luz, essa viajante incansável que percorre 300 mil quilômetros por segundo, pudesse escapar de seu abraço? Que tipo de fronteira seria essa? O horizonte de eventos é essa fronteira extraordinária. É o nome que damos ao limite invisível ao redor de um buraco negro, uma superfície matemática que separa duas regiões fundamentalmente diferentes do universo. De um lado, nosso mundo familiar, onde a luz pode viajar livremente, onde podemos enviar sinais e receber informações. Do outro lado, uma região de mistério absoluto, onde toda informação fica eternamente presa, onde nem mesmo a luz mais brilhante pode nos contar o que acontece lá dentro. É como se o universo tivesse suas próprias cortinas, suas próprias formas de manter segredos. E esta noite, vamos explorar gentilmente essas cortinas cósmicas, tentando compreender não apenas como elas funcionam, mas também o que elas nos ensinam sobre a natureza fundamental da realidade. Você já se perguntou se existem lugares no universo onde nossas regras familiares simplesmente deixam de funcionar? Onde o tempo pode parar? Onde o espaço pode se dobrar sobre si mesmo de maneiras impossíveis? O horizonte de eventos é exatamente um desses lugares extraordinários. Um laboratório natural, onde a física revela seus aspectos mais estranhos e belos. Então, feche os olhos novamente, respire profundamente e permita-se ser carregado por esta jornada de descoberta. Vamos navegar juntos através dos conceitos mais fascinantes da ciência moderna, explorando como estrelas morrem para criar abismos no espaço-tempo, como a gravidade pode se tornar tão intensa que reescreve as regras básicas da realidade. Para entender verdadeiramente o horizonte de eventos, precisamos primeiro compreender a natureza íntima da gravidade, essa força invisível que governa o movimento de planetas, estrelas e galáxias. Você já se perguntou por que uma maçã cai da árvore? A resposta de Newton foi revolucionária para sua época. A mesma força que puxa a maçã em direção ao solo também mantém a Lua em sua órbita ao redor da Terra, e a Terra
em sua jornada ao redor do Sol. Newton imaginou a gravidade como uma força que atua à distância, como mãos invisíveis puxando objetos uns em direção aos outros. Por mais de 200 anos, essa visão funcionou perfeitamente para explicar os movimentos dos planetas e prever eclipses. Mas Einstein levou essa compreensão ainda mais longe, transformando nossa percepção fundamental da gravidade de uma maneira que ainda hoje nos deixa maravilhados. Em sua teoria da relatividade geral, Einstein nos mostrou que a gravidade não é exatamente uma força que puxa objetos uns em direção aos outros. Em vez disso, é uma curvatura no próprio tecido do espaço-tempo. Imagine, se puder, um lençol estendido no ar, mantido esticado pelas bordas. Agora coloque uma bola de bowling no centro desse lençol. Você verá como o tecido se curva ao redor da bola, criando uma depressão suave, mas pronunciada. Se você rolar uma bolinha de gude sobre esse lençol, ela naturalmente seguirá as curvas criadas pela bola de bowling, como se fosse atraída por ela. Mas, na realidade, a bolinha está apenas seguindo o caminho mais direto possível através do espaço curvado. Não há força misteriosa puxando-a. Ela simplesmente se move através da geometria modificada do lençol. É assim que funciona a gravidade em nosso universo. Objetos massivos como estrelas e planetas curvam o espaço-tempo ao seu redor, criando vales e colinas invisíveis na geometria do cosmos. Outros objetos seguem essas curvas naturalmente. Quando você caminha pela rua, não está sendo puxado em direção ao centro da Terra por uma força misteriosa. Você está seguindo a curvatura natural do espaço-tempo criada pela massa de nosso planeta. Mas o que acontece quando essa curvatura se torna extrema? O que acontece quando um objeto é tão massivo e denso que curva o espaço-tempo até quase fechá-lo sobre si mesmo? É aqui que nossa jornada se torna verdadeiramente extraordinária, onde adentramos o território dos buracos negros. Pense por um momento na diferença entre subir uma colina suave e escalar uma montanha íngreme. Na colina, você pode parar a qualquer momento, descansar, até mesmo voltar quando quiser. Mas conforme a inclinação aumenta, torna-se cada vez mais difícil parar, cada vez mais difícil retroceder. Em um determinado ponto, se a inclinação for extrema o suficiente, não haverá mais volta. Você será inevitavelmente puxado em direção ao fundo do vale, independentemente de seus esforços para resistir. No espaço curvado ao redor de um buraco negro, algo semelhante acontece. Conforme você se aproxima, a curvatura do espaço-tempo torna-se cada vez mais pronunciada, cada vez mais íngreme. Há um ponto crítico, o horizonte de eventos, além do qual a curvatura é tão extrema que nenhum caminho leva de volta ao mundo exterior. É como uma cachoeira cósmica da qual não há escape, um ponto onde a própria geometria do universo se torna uma prisão. A beleza matemática dessa descoberta é impressionante. Einstein não estava tentando explicar buracos negros quando desenvolveu sua teoria. Na verdade, a ideia de objetos tão massivos que nem a luz poderia escapar parecia tão estranha que ele inicialmente duvidou de sua possibilidade. Mas as equações da relatividade geral previam inexoravelmente a existência dessas regiões extremas do espaço-tempo. É como se o universo tivesse uma matemática embutida que permite a criação de seus próprios segredos, suas próprias regiões de mistério absoluto. A gravidade, essa força aparentemente gentil que mantém nossos pés no chão e a Lua em órbita, pode se tornar tão intensa que reescreve as regras fundamentais da causalidade e da informação. Como nasce algo tão extremo quanto um buraco negro? A resposta nos leva ao coração dramático da evolução estelar, a uma das histórias mais épicas e comoventes do cosmos. Imagine uma estrela, não nossa gentil e amarela Sol, mas uma gigante azul, uma supergigante com massa 20, 30, talvez 50 vezes maior que a nossa. Durante milhões de anos, ela queima em um equilíbrio delicado e precário, uma batalha épica entre forças fundamentais. Em seu núcleo, a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio a temperaturas de dezenas de milhões de graus, liberando uma energia imensa que empurra para fora em todas as direções. Essa pressão da radiação luta constantemente
contra a tendência natural da gravidade, de colapsar a estrela sobre si mesma. É uma dança cósmica de forças opostas, mantendo a estrela estável e brilhante por eras que desafiam a compreensão humana. Você já observou uma vela queimando lentamente? Primeiro ela consome a cera próxima ao pavio, depois se expande gradualmente, derretendo e consumindo todo o combustível disponível até que finalmente se extingue. Uma estrela faz algo semelhante, mas em uma escala temporal muito maior e com uma progressão muito mais complexa e fascinante. Primeiro, a estrela queima o hidrogênio em seu núcleo, transformando-o em hélio através do mesmo processo que alimenta uma bomba de hidrogênio, mas controlado pela própria gravidade da estrela. Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, a estrela ajusta sua estrutura interna, contraindo o núcleo e aquecendo-o até que o hélio comece a fundir, criando carbono e oxigênio. É uma progressão inevitável e bela. A estrela continua subindo na escala dos elementos, criando silício, ferro, níquel, os mesmos elementos que formam os planetas rochosos e, eventualmente, a vida como a conhecemos. Durante esse processo, a estrela passa por transformações dramáticas, expandindo-se e contraindo-se, variando em brilho, às vezes ejetando camadas inteiras de sua atmosfera para o espaço. Mas para as estrelas mais massivas, essa progressão leva a um momento inevitável de crise cósmica. Quando o núcleo tenta fundir ferro, algo extraordinário e catastrófico acontece. A fusão do ferro não libera energia, ela consome energia. De repente, a batalha que durou milhões de anos entre a pressão e a gravidade tem um vencedor definitivo e implacável. Sem a pressão externa da fusão para resistir, a gravidade finalmente triunfa de forma espetacular. O núcleo da estrela colapsa em uma fração de segundo, comprimindo matéria equivalente à massa do Sol em uma esfera de apenas algumas dezenas de quilômetros de diâmetro. A densidade torna-se tão extrema que os próprios átomos são esmagados, forçando prótons e elétrons a se fundirem em nêutrons em um estado da matéria que não existe naturalmente em nenhum outro lugar do universo. Imagine comprimir toda a população da Terra em uma única sala. Agora imagine comprimir toda a massa do Sol em uma cidade. É esse nível de densidade extrema que estamos descrevendo, um estado onde uma colher de chá de matéria pesaria tanto quanto uma montanha inteira. E se a estrela for massiva o suficiente, mais de cerca de 25 vezes a massa do Sol, nem mesmo a pressão degenerada dos nêutrons pode resistir ao colapso inexorável. A gravidade continua comprimindo a matéria, até um ponto onde as leis da física que conhecemos começam a falhar, onde nossa compreensão encontra seus limites mais profundos e misteriosos. É nesse momento que nasce o horizonte de eventos, não como um objeto físico, mas como uma consequência inevitável da geometria extrema do espaço-tempo ao redor da matéria colapsada. A curvatura torna-se tão intensa que cria uma região onde todos os caminhos através do espaço-tempo levam inexoravelmente para dentro, onde a própria causalidade se torna unidirecional. O nascimento de um buraco negro é um dos eventos mais dramáticos e paradoxalmente silenciosos do universo. Imagine que você está observando esse drama cósmico de uma distância segura, através de telescópios avançados que podem capturar os últimos momentos de uma supergigante moribunda. Você vê a estrela em seus estágios finais, pulsando, variando em brilho, às vezes ejetando jatos espetaculares de material para o espaço interestelar. E então, em um instante que parece durar uma eternidade, algo surreal e perturbador acontece. A estrela não explode espetacularmente como uma supernova comum, espalhando seus elementos pelo cosmos em uma celebração brilhante de morte estelar. Em vez disso, ela simplesmente desaparece. Não de forma abrupta, mas de maneira estranhamente gradual e hipnótica. A luz que ela emite torna-se progressivamente mais fraca e mais vermelha, como se estivesse lutando contra uma força invisível que suga toda a energia e cor de sua radiação. O tempo parece desacelerar ao redor da estrela moribunda e sua imagem congela em um momento eterno no limite do que se tornará o horizonte de eventos, como uma fotografia cósmica capturada para sempre no limiar
entre a existência e o esquecimento. É como assistir a alguém caminhando em direção a um espelho que absorve luz em vez de refleti-la. Conforme a pessoa se aproxima do espelho, sua imagem torna-se cada vez mais tênue, mais distorcida pelo tempo dilatado, mais esticada pelos efeitos gravitacionais extremos, até que finalmente desaparece completamente, deixando apenas um vazio negro contra o fundo estrelado. Esse momento marca o nascimento de algo verdadeiramente único no universo. Uma região do espaço-tempo tão extremamente curvada que se torna isolada causalmente do resto do cosmos. O horizonte de eventos não é uma superfície física que você poderia tocar. Não há uma parede sólida flutuando no espaço. É mais como uma fronteira matemática, um limite conceitual que separa duas regiões fundamentalmente diferentes da realidade. Dentro dessa fronteira, as regras que governam nossa experiência cotidiana deixam de aplicar-se de maneiras familiares. O próprio conceito de interior e exterior adquire significados profundos e estranhos. O tempo pode desacelerar até quase parar. O espaço pode se curvar de maneiras que desafiam nossa intuição geométrica mais básica. As linhas ordinárias de causa e efeito podem se torcer e distorcer de formas que questionam nossa compreensão fundamental da sequência temporal. É um lugar onde nossa intuição sobre a realidade encontra seus limites mais extremos. Imagine tentar explicar cor para alguém que nasceu cego ou som para alguém que nunca ouviu. O interior de um buraco negro é semelhante, uma região da realidade que pode estar além de nossa capacidade de compreender verdadeiramente, não por limitações tecnológicas, mas por limitações fundamentais na estrutura da informação e da causalidade. Você já se sentiu em uma situação onde não havia volta? Talvez um momento de decisão crucial, onde você sabia que, uma vez tomada a decisão, sua vida mudaria para sempre de maneiras que você nem mesmo poderia prever? O horizonte de eventos é algo assim, mas em uma escala cósmica, um ponto de não retorno gravado nas próprias leis da física, uma fronteira entre o reversível e o absolutamente irreversível. E, no entanto, apesar de toda essa dramaticidade cósmica, o nascimento de um buraco negro acontece em silêncio absoluto. Não há som no vácuo do espaço. Não há explosão audível, apenas a transformação silenciosa de matéria estelar em uma curvatura extrema do espaço-tempo. É um tipo de nascimento que acontece através do desaparecimento, uma criação que acontece através do ocultamento, um dos paradoxos mais belos e perturbadores do cosmos. Para compreender verdadeiramente o horizonte de eventos, devemos mergulhar na geometria estranha e sublime do espaço-tempo curvado ao redor de um buraco negro. É uma jornada que nos leva através de conceitos que desafiam nossa intuição mais básica sobre espaço, tempo e causalidade. Imagine que você está caminhando em um campo aberto numa manhã nebulosa de outono. A névoa cria camadas suaves de visibilidade. Você consegue ver claramente apenas alguns metros à sua frente. Depois tudo se dissolve gradualmente na bruma cinzenta e misteriosa. Há um horizonte natural, não porque o mundo termine ali, mas porque sua capacidade de ver encontra um limite imposto pelas condições atmosféricas. O horizonte de eventos de um buraco negro é semelhante em alguns aspectos, mas muito mais fundamental e absoluto. Não é apenas uma limitação de nossa capacidade de observar, é uma limitação imposta pela própria estrutura do espaço e do tempo. Além desse horizonte, as informações simplesmente não podem nos alcançar, não importa quanto tempo esperemos, quão poderosos sejam nossos instrumentos, ou quão avançada nossa tecnologia se torne. A matemática que descreve essa fronteira extraordinária foi desenvolvida por Karl Schwarzschild, um soldado alemão que trabalhou nas equações de Einstein enquanto lutava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em apenas alguns meses antes de sua morte prematura no fronte russo, Schwarzschild conseguiu algo que o próprio Einstein considerava extremamente difícil. Ele encontrou uma solução exata para as equações de campo da relatividade geral. O que Schwarzschild descobriu era uma descrição matemática de algo que parecia impossível na época. Um raio crítico,
onde a curvatura do espaço-tempo torna-se tão extrema que forma uma espécie de prisão gravitacional absoluta. Esse raio, agora conhecido como raio de Schwarzschild, define precisamente a localização do horizonte de eventos para qualquer massa dada. A fórmula é surpreendentemente simples e elegante. Para qualquer objeto, o raio de Schwarzschild é diretamente proporcional à sua massa. Para nosso Sol, esse raio seria de apenas cerca de 3 quilômetros, um número quase inconcebível quando consideramos que o raio real do Sol é de quase 700 mil quilômetros. Para a Terra, o raio de Schwarzschild seria menor que uma ervilha, aproximadamente 9 milímetros. Esses são os raios aos quais esses objetos teriam que ser comprimidos para formar buracos negros. Felizmente para nós, nem o Sol nem a Terra têm massa suficiente para colapsar naturalmente a essas densidades extremas. Mas pense na elegância matemática dessa descoberta. O universo tem regras tão fundamentais que podemos calcular exatamente onde, ao redor de qualquer massa, o espaço-tempo se curvará tanto que criará uma barreira absoluta para a informação. É como se o cosmos tivesse uma fórmula embutida para criar seus próprios segredos, suas próprias regiões de mistério absoluto. A natureza parece ter uma tendência inerente para a criação de limites e fronteiras, desde a velocidade da luz até a constante de Planck, e agora, o raio de Schwarzschild, constantes fundamentais que definem os contornos possíveis da realidade. A curvatura do espaço-tempo próximo ao horizonte de eventos cria efeitos que desafiam nossa intuição cotidiana sobre a natureza da realidade. O tempo, que experimentamos como um fluxo constante e uniforme em nossa vida diária, torna-se maleável e relativo, esticando-se e contraindo-se de acordo com a intensidade do campo gravitacional local. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, cada segundo que você vive e experimenta corresponde a períodos cada vez maiores no mundo exterior. Primeiro minutos, depois horas, depois dias e, finalmente, anos e décadas. É uma dilatação temporal que se torna cada vez mais extrema, conforme você se aproxima do ponto de não retorno, criando uma espécie de desaceleração assintótica do tempo pessoal em relação ao tempo cósmico. Talvez o aspecto mais fascinante e profundamente perturbador do horizonte de eventos seja como ele transforma nossa percepção e experiência do tempo. Você já teve a experiência de estar tão absorto em uma atividade prazerosa, lendo um livro envolvente, conversando com alguém querido, contemplando um pôr do sol, que as horas pareceram passar como minutos? Ou talvez tenha vivido momentos de ansiedade ou expectativa onde cada segundo se esticava como uma eternidade. Próximo ao horizonte de eventos, essa distorção temporal torna-se literal, extrema e irreversível. Einstein mostrou que o tempo não é uma constante universal que flui uniformemente em todo o universo. Ele é relativo, maleável, dependente da velocidade com que você se move e da intensidade do campo gravitacional em que você se encontra. Imagine dois irmãos gêmeos que se amam profundamente e nunca foram separados. Um deles é um físico teórico aventureiro, fascinado pelos mistérios dos buracos negros. Ele decide partir em uma jornada científica extraordinária, aproximando-se do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo em uma nave espacial especialmente projetada para resistir às forças gravitacionais extremas. O outro irmão, igualmente inteligente, mas mais cauteloso, permanece na Terra, observando a jornada através de telescópios avançados e comunicação por rádio. Para o irmão que viaja em direção ao buraco negro, tudo parece completamente normal e familiar. Ele sente o tempo passar da maneira usual. Seus processos biológicos funcionam como sempre funcionaram. Seus relógios marcam segundos, minutos e horas de forma regular e previsível. Ele come suas refeições, dorme seus períodos de descanso, contempla as estrelas através das janelas de sua nave, sem perceber nada de extraordinário na passagem do tempo. Mas para o irmão que observa da Terra, algo surreal e comovente acontece gradualmente. Conforme a nave se aproxima do horizonte de eventos, os sinais enviados pelo irmão viajante
começam a chegar cada vez mais espaçados temporalmente. As mensagens de rádio tornam-se mais graves, mais lentas, como uma gravação sendo reproduzida em velocidade cada vez menor. A imagem visual do irmão, transmitida por câmeras na nave, começa a aparecer congelada no tempo, como um filme sendo desacelerado até quase parar completamente. As expressões faciais mudam com uma lentidão hipnótica. Os gestos se tornam suspensos em movimentos que parecem durar horas, dias, semanas. Do ponto de vista do observador terrestre, seu irmão nunca realmente cruza o horizonte de eventos. Em vez disso, sua imagem fica eternamente congelada no limiar, desaparecendo lentamente conforme a luz que emite torna-se progressivamente mais vermelha e fraca, até finalmente desaparecer completamente da vista, deixando apenas o eco silencioso de sua última transmissão, ecoando através do cosmos. É um dos paradoxos mais belos e tragicamente poéticos da relatividade. Dois observadores, experimentando o mesmo evento físico, veem realidades completamente diferentes e igualmente válidas. Para um, a jornada continua naturalmente através do horizonte de eventos. Para o outro, o tempo parece parar eternamente no limiar do abismo, criando uma despedida que se estende pela eternidade. Você já se perguntou se o tempo é realmente linear e uniforme? Se o passado, presente e futuro são categorias absolutas da realidade ou apenas perspectivas diferentes da mesma estrutura fundamental mais profunda? O horizonte de eventos nos força a confrontar essas questões de uma maneira profundamente visceral e emocional. Perto do horizonte, as linhas ordinárias de causa e efeito começam a se curvar e distorcer junto com o espaço-tempo. Eventos que deveriam acontecer em sequência temporal clara podem parecer simultâneos quando vistos de uma perspectiva, mas separados por eras quando vistos de outra. O futuro e o passado podem trocar de lugares de maneiras que desafiam nossa compreensão mais básica da sequência causal. É como se o horizonte de eventos fosse um portal não apenas através do espaço, mas também através das diferentes possibilidades de experiência temporal, um lugar onde a própria natureza do quando se torna fluida e relativa. Se pudéssemos desenhar um mapa detalhado do espaço próximo a um buraco negro, ele se pareceria com os mapas antigos dos exploradores marítimos, com vastas regiões marcadas como terra incógnita ou aqui habitam dragões. O horizonte de eventos representa a fronteira definitiva entre o conhecido e o desconhecido, entre o observável e o eternamente oculto, entre o mundo onde as informações podem viajar livremente e a região onde toda informação fica para sempre presa. Mas essa fronteira tem uma propriedade peculiar e profundamente assimétrica que a torna única no universo. É como uma porta cósmica que só se abre em uma direção, um portal unidirecional gravado nas próprias leis da física. Você pode atravessá-la de fora para dentro, mas jamais de dentro para fora. Uma vez que você cruza essa linha invisível, não há volta, não há escape, não há segunda chance. Para entender por que isso acontece, imagine novamente nosso lençol curvado, representando o espaço-tempo, mas agora com uma curvatura tão extrema que cria algo parecido com um funil infinitamente profundo e íngreme. Qualquer coisa que role para dentro desse funil, uma bolinha de gude, uma bola de tênis, até mesmo uma bala de canhão, será inevitavelmente puxada em direção ao centro, independentemente da velocidade inicial ou da direção do movimento. Mesmo a luz, essa viajante incansável que representa a velocidade máxima possível de qualquer coisa no universo, não consegue subir de volta pela parede infinitamente íngreme desse funil gravitacional. É como tentar nadar contra uma correnteza que flui mais rapidamente que sua velocidade máxima de natação. Não importa quão forte você seja ou quão determinado esteja, você será inevitavelmente carregado pela corrente. Isso nos leva a uma das realizações mais profundas e filosoficamente perturbadoras sobre os buracos negros. Eles não são exatamente objetos no sentido comum da palavra. Não são como planetas ou estrelas que você poderia visitar e depois deixar para trás. São mais como regiões do espaço-tempo,
onde a geometria normal da realidade se quebra de maneira fundamental, onde as regras familiares do movimento e da causalidade adquirem significados novos e estranhos. Quando algo cruza o horizonte de eventos, uma estrela, um planeta, uma nave espacial, até mesmo um fóton solitário de luz, não colide com uma parede ou barreira física. Não há uma superfície sólida flutuando no espaço que você poderia tocar ou da qual poderia ricochetear. Em vez disso, o objeto simplesmente adentra uma região onde todos os caminhos possíveis através do espaço-tempo levam mais fundo para o interior do buraco negro. É como estar em um rio que flui tão rapidamente que, não importa quão forte você nade contra a corrente ou quão inteligentemente planeje sua rota, você será inevitavelmente carregado rio abaixo. Mas a analogia do rio é limitada, porque pelo menos em um rio você ainda pode ver a margem, ainda pode imaginar formas de chegar até ela. No interior de um buraco negro, a própria direção para fora deixa de existir no sentido convencional. A natureza unidirecional do horizonte de eventos tem implicações profundas para nossa compreensão da informação e da conservação na física. Em nosso mundo cotidiano, assumimos quase instintivamente que a informação pode sempre, em princípio, ser recuperada ou reconstruída. Mesmo que um livro seja queimado completamente, em teoria poderíamos reconstruir seu conteúdo analisando meticulosamente a posição e o movimento de cada átomo nas cinzas e na fumaça. Mas o que acontece com a informação que cruza o horizonte de eventos? Ela simplesmente desaparece do universo observável para sempre. Esta questão, conhecida como o paradoxo da informação do buraco negro, tem desafiado alguns dos físicos mais brilhantes do mundo por décadas e tocado algumas das questões mais fundamentais sobre a natureza da realidade, da informação e da conservação de energia. É possível que a informação seja de alguma forma preservada em formas que ainda não compreendemos? Ou o horizonte de eventos representa um verdadeiro limite para a conservação da informação, um lugar onde algumas das leis mais fundamentais da física encontram exceções? Essas questões continuam abertas, continuam a desafiar nossa compreensão, continuam a nos lembrar de quão muito ainda há para descobrir sobre o universo em que vivemos. Conforme nos aproximamos do horizonte de eventos em nossa jornada imaginária, através deste cosmos extraordinário, começamos a experimentar algo que é simultaneamente belo e aterrorizante: as forças de maré gravitacional extremas. Você conhece as marés do oceano, como a Lua, com sua gravidade gentil mas persistente, puxa as águas da Terra, criando ondas altas e baixas ao longo das costas de nosso planeta, em um ritmo suave e previsível. Próximo a um buraco negro, efeitos semelhantes, mas muito mais extremos e dramáticos, começam a agir sobre tudo que se aproxima do horizonte de eventos. Imagine que você está caindo livremente em direção a esse abismo cósmico, flutuando no vácuo do espaço, com uma sensação estranha de serenidade e terror simultâneos. Seus pés estão mais próximos do buraco negro que sua cabeça, então a gravidade puxa seus pés com mais força, criando uma diferença sutil mas crescente. Inicialmente, essa diferença é quase imperceptível. Você pode nem mesmo percebê-la conscientemente. É como a diferença entre estar no térreo e no primeiro andar de um prédio. Tecnicamente, há uma diferença gravitacional, mas é tão pequena que nossos corpos não conseguem detectá-la. Mas conforme você se aproxima do horizonte, essa diferença torna-se cada vez mais pronunciada, cada vez mais impossível de ignorar. É como ser gentilmente esticado por mãos invisíveis, uma sensação que os físicos, com seu humor característico e suas tendências poéticas inesperadas, chamaram de espaguetificação. Você se torna literalmente mais longo e mais fino, esticado pela diferença crescente nas forças gravitacionais entre sua cabeça e seus pés, transformado gradualmente em algo que se assemelha a um fio de macarrão cósmico. Para um buraco negro com a massa do nosso Sol, essa espaguetificação seria letal muito antes de você alcançar o horizonte de eventos. As forças de maré seriam tão intensas que literalmente o esticariam até se partir,
separando átomo por átomo, em um processo que seria simultaneamente instantâneo e eternamente longo, dependendo da perspectiva do observador. Mas aqui está uma das ironias mais fascinantes e contraintuitivas do cosmos. Para buracos negros supermassivos, aqueles gigantes com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol que residem no coração das galáxias, o horizonte de eventos pode estar tão distante do centro gravitacional que as forças de maré são surpreendentemente suaves quando você o cruza. É uma das inversões mais belas e inesperadas da física. Quanto maior e mais massivo o buraco negro, mais gentil é a travessia do horizonte. Você poderia, em teoria, cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo sem nem mesmo perceber o momento exato em que isso aconteceu, flutuando através dessa fronteira cósmica com a mesma tranquilidade de alguém passando de um cômodo para outro em uma casa familiar. Só posteriormente, quando tentasse enviar um sinal de volta ao mundo exterior, uma mensagem de rádio, um flash de luz, qualquer forma de comunicação, descobriria que havia cruzado o ponto de não retorno mais fundamental do universo. É como descobrir que você passou por uma porta que se fechou silenciosamente atrás de você, sem que você percebesse o momento da passagem. Pense na poesia estranha e melancólica disso. O maior e mais poderoso dos buracos negros, objetos que representam a destruição mais absoluta imaginável, oferecem a passagem mais tranquila através de sua fronteira mais fundamental. É como se o universo tivesse construído escadarias mais suaves para seus abismos mais profundos, criado transições mais gentis para suas transformações mais extremas. As forças de maré próximas ao horizonte criam uma sinfonia silenciosa de distorção que se propaga através do tecido do espaço-tempo. Se você pudesse visualizar essas ondulações invisíveis na geometria do cosmos, veria algo parecido com ondas se propagando através de um lago cósmico infinito, cada uma carregando energia gravitacional através da vastidão do espaço em padrões complexos e rítmicos. Essas ondas gravitacionais, preditas por Einstein, mas detectadas apenas recentemente por instrumentos incrivelmente sensíveis aqui na Terra, nos permitem ouvir os ecos distantes de colisões entre buracos negros que aconteceram bilhões de anos atrás. É como se o universo tivesse sua própria música, uma sinfonia de espaço-tempo curvado que finalmente aprendemos a escutar. Um dos aspectos mais desconcertantes e filosoficamente profundos do horizonte de eventos é que, de certa perspectiva, ele parece ter uma superfície real, quase física, enquanto de outra perspectiva igualmente válida, não há superfície alguma. É um paradoxo que nos leva ao coração de algumas das questões mais fundamentais sobre a natureza da realidade e da observação. Para um observador distante, equipado com telescópios poderosos e instrumentos sensíveis, qualquer matéria que se aproxima do buraco negro parece se acumular gradualmente no horizonte de eventos, formando uma superfície cada vez mais quente e brilhante conforme mais material é adicionado a essa região aparentemente sólida. Essa superfície aparente, que os físicos chamam de superfície esticada ou membrana esticada, brilha com radiação térmica intensa como um pedaço de metal aquecido ao rubro em uma forja cósmica. Quanto mais matéria cai no buraco negro, mais quente essa superfície aparente se torna, irradiando energia para o espaço circundante em todas as frequências do espectro eletromagnético. Do ponto de vista desse observador externo, o buraco negro parece ter uma superfície tangível e quente, onde toda a matéria que cai se acumula eternamente, congelada no tempo pela dilatação temporal extrema, próxima ao horizonte. É como assistir a gotas de chuva congelando instantaneamente ao tocar uma janela gelada, exceto que aqui são estrelas, planetas e nuvens de gás que ficam eternamente suspensas na borda do abismo. Mas aqui está o paradoxo fascinante e perturbador. Para alguém que realmente atravessa o horizonte de eventos, que vivencia a passagem de primeira mão, não há superfície alguma. Não há parede de fogo, não há barreira física, não há descontinuidade óbvia na textura do espaço. O espaço simplesmente continua, curvando-se de maneiras estranhas e extremas,
mas sem rupturas aparentes ou obstáculos tangíveis. É como se duas realidades diferentes coexistissem simultaneamente no mesmo evento físico. Uma, onde há uma superfície aparente e quente, outra, onde há apenas espaço vazio e curvado. Ambas as descrições são matematicamente consistentes. Ambas são apoiadas pelas equações da relatividade geral. E, no entanto, elas parecem se contradizer fundamentalmente. Essa dualidade de perspectivas nos leva ao coração de algumas das questões mais profundas da física moderna. Como pode ser que dois observadores, igualmente válidos em suas perspectivas e igualmente corretos em suas medições, vejam realidades tão fundamentalmente diferentes? É possível que ambas as descrições sejam simultaneamente verdadeiras, cada uma capturando um aspecto diferente de uma realidade mais profunda que transcende nossas categorias familiares. Imagine que você está olhando para uma pintura abstrata complexa de diferentes ângulos e distâncias. De uma posição, você vê formas geométricas precisas e padrões matemáticos regulares. De outra posição, as mesmas linhas e cores formam uma paisagem reconhecível com árvores, montanhas e céu. De uma terceira perspectiva, você pode ver rostos humanos ou animais escondidos na composição. Todas essas interpretações são válidas, todas são reais em suas próprias maneiras, todas revelam aspectos autênticos da obra de arte. O horizonte de eventos pode ser algo semelhante, uma estrutura na realidade que revela diferentes aspectos de si mesma, dependendo fundamentalmente de como você a observa, de onde você está posicionado no espaço-tempo, de qual trajetória você está seguindo através da geometria curvada do cosmos. Essa natureza dual e paradoxal do horizonte leva a questões ainda mais profundas sobre a natureza da informação e da realidade. Se a informação parece ficar eternamente presa na superfície do buraco negro da perspectiva de um observador externo, mas claramente passa através do horizonte da perspectiva de alguém que cai, o que acontece realmente com essa informação? Ela existe em dois lugares simultaneamente. Ela é duplicada. Ela é transformada de maneiras que ainda não compreendemos. Stephen Hawking dedicou décadas de sua vida extraordinária a tentar resolver esse paradoxo profundo. Sua proposta revolucionária, que buracos negros na verdade evaporam lentamente através de um processo quântico que agora leva seu nome, sugere que a informação pode eventualmente escapar do buraco negro, mas de maneiras sutis, surpreendentes e profundamente contraintuitivas que ainda não compreendemos completamente. Chegamos agora a uma das descobertas mais surpreendentes e revolucionárias sobre os buracos negros: a realização de que eles não são eternos, apesar de serem objetos dos quais classicamente nada pode escapar. Stephen Hawking mostrou em um dos insights mais profundos da física do século XX que, quando consideramos os efeitos sutis da mecânica quântica, os buracos negros lentamente evaporam, emitindo radiação e gradualmente diminuindo de tamanho até eventualmente desaparecer completamente. A radiação Hawking emerge de um processo quântico extraordinariamente sutil que acontece exatamente no horizonte de eventos, na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Para compreender esse processo, precisamos mergulhar no mundo estranho e contraintuitivo da mecânica quântica, onde a própria noção de vácuo adquire significados surpreendentes e profundos. O vácuo do espaço não é realmente vazio, como nossa intuição cotidiana poderia sugerir. Em vez disso, está constantemente fervilhando com atividade quântica, pares de partículas virtuais que surgem espontaneamente do nada e se aniquilam mutuamente em frações infinitesimais de segundo, tão rapidamente que normalmente não conseguimos detectá-las diretamente. É como se o próprio tecido da realidade estivesse constantemente crepitando com pequenas centelhas de energia que aparecem e desaparecem mais rapidamente que nossa capacidade de observar. Essas flutuações quânticas são invisíveis para nós na maior parte do tempo, cancelando-se mutuamente antes que possamos percebê-las, mas elas representam uma atividade fundamental do universo em sua escala mais microscópica.
Mas próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, algo extraordinário e inesperado pode acontecer com essas flutuações quânticas. Ocasionalmente, um par de partículas virtuais é criado exatamente no horizonte, com uma partícula surgindo do lado de fora do horizonte e outra do lado de dentro, separadas pela fronteira mais fundamental do universo. A partícula externa pode escapar da vizinhança do buraco negro e tornar-se real, carregando energia para longe e, eventualmente, chegando a detectores distantes como radiação térmica. Enquanto isso, a partícula interna é inevitavelmente puxada para o interior do buraco negro, desaparecendo para sempre além do horizonte de eventos. Esse processo, repetido trilhões e trilhões de vezes por segundo, faz com que o buraco negro perca massa muito lentamente, irradiando energia para o espaço circundante gota a gota, fóton por fóton. É como se o horizonte de eventos fosse uma membrana semipermeável, extraordinariamente sutil, que permite que a energia vaze gradualmente do interior para o exterior, através de processos quânticos. Para um buraco negro com a massa do nosso Sol, esse processo de evaporação levaria um tempo quase inimaginável. Aproximadamente 10,67 anos, um número tão grande que é difícil até mesmo conceituá-lo. Para a perspectiva, isso é muito mais tempo que a idade atual do universo, que tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. O Sol se tornará uma anã branca, depois uma anã negra fria, e todas as estrelas do universo terão se extinguido trilhões de vezes antes que um buraco negro de massa solar evapore completamente. Mas buracos negros menores evaporam mais rapidamente, e nos momentos finais de sua existência, eles explodem em uma liberação dramática e brilhante de energia que devolve toda a sua massa ao cosmos em uma fração de segundo. É um finale cósmico espetacular para objetos que passaram a maior parte de suas vidas existindo em silêncio quase absoluto. Imagine a ironia cósmica profunda e melancólica. Objetos que definem o conceito de prisão eterna, na verdade, têm prazo de validade. Eles nascem em colapsos estelares violentos e dramáticos, vivem vidas silenciosas, sugando matéria e energia do espaço ao redor como vampiros cósmicos pacientes, e morrem em explosões brilhantes que devolvem sua essência ao universo, completando um ciclo cósmico de transformação que dura eras. A evaporação Hawking conecta três pilares fundamentais da física moderna: a relatividade geral, a mecânica quântica e a termodinâmica, de maneiras profundas, inesperadas e filosoficamente revolucionárias. Ela sugere que buracos negros têm temperatura, têm entropia, têm propriedades termodinâmicas que os conectam intimamente com os princípios mais básicos que governam a energia e a informação no universo. Mais profundamente, a radiação Hawking implica que os buracos negros obedecem às leis da termodinâmica, que eles podem trocar energia com seus ambientes, que eles são sistemas físicos dinâmicos em vez de objetos estáticos e eternos. É uma descoberta que transformou nossa compreensão não apenas dos buracos negros, mas da natureza fundamental da gravidade, da informação e da realidade quântica.